noite, irmãos. Paz seja com todos. Mais um domingo nós nos reunimos aqui para louvar, agradecer o nome do Senhor. Hoje o Padre Bentinho aqui nos ajudando, né? E junto nós vamos louvar ao Senhor, o Deus que nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo na cruz por amor a cada um de nós. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando ainda nós éramos pecadores, né? E até que Ele tem nos ajudado, Ele continua nos amando. Amém? Que a gente possa louvá-lo, engrandecê-lo, porque grandes coisas o Senhor Ele tem feito por nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para, com alegria, louvar e exaltar o Senhor. Eu sempre falo, faça aí desse lugar, aí na sua casa, um lugar de adoração a Ele. Amém? Preste o seu culto racional, um culto inteligente ao Senhor nessa noite. Amém? Vamos adorar. Te louvamos, Deus, nesta noite, te agradecemos porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Por isso nós queremos entregar o nosso louvor nessa noite. Queremos entregar o nosso melhor para Ti, Senhor. Porque um dia o Senhor deu Jesus Cristo na cruz para morrer por cada um de nós. Vamos adorar ao Senhor. Meu clamor, Tu
palavra de Deus no Salmo de número 100 diz que nós devemos celebrar o Senhor com alegria, porque até aqui o Senhor ele tem nos ajudado, nós temos passado por esse tempo difícil, está chegando ao fim pela glória de Deus, né? E nós podemos celebrar Ele com alegria, amém? Vamos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, 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 aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Muito boa noite, a paz seja com todos. A minha oração e convicção plena é que nós estamos nesses dias sendo poderosamente cuidados pelo Senhor. Hoje é o nosso último dia do mês de fevereiro, com isso nós já vivemos no ano de 2021 2 maravilhosos meses que nós estamos experimentando o cuidado de Deus, o seu amor e a sua bondade. Quero, nesse dia, iniciar a minha palavra com uma palavra de gratidão, porque hoje nós já estamos fazendo as nossas transmissões diretamente das dependências da nossa igreja aqui no Jardim Olinda, em São Paulo. Quero agradecer a Deus pela vida da Adrianinha, da Cidinha, do Adriano, que hoje fizeram a ministração na nossa igreja, e eu já estou aqui querendo compartilhar uma palavra com vocês. E eu estou muito feliz porque nos próximos dias, assim que toda essa questão de gestão política forem alinhada, nós teremos condição de fazer e oferecer o nosso serviço também presencial. Mas enquanto isso, eu quero alcançar você através desse meio de comunicação. Tem sido meses marcados de muita experiência. Na mente de muitos de vocês não passa a dimensão, a complexidade de chegar até vocês através desse sistema de comunicação, esse meio de transmissão. Principalmente eu, que sou uma liderança da velha guarda, sou um pastor antigo, que gosto, tenho um desejo profundo de olhar nos olhos, apertar as mãos, compartilhar um abraço. Estes meses têm sido muito sacrificiais, mas eu também estou feliz porque as mensagens que nós estamos ministrando e oferecendo através desse sistema e os louvores principalmente têm chegado a muitos lugares. Eu tenho recebido contato de pessoas fora até mesmo do Brasil agradecendo pelo cuidado que Deus tem dado através do nosso ministério, através da nossa vida. Você faz parte disso.
só é possível realizar isso por causa de você. É através da sua oração. Fico muito confortado em receber pessoas me ligando, dizendo: pastor, eu estou orando por você. Você não sabe o quanto eu tenho precisado das suas orações intercessórias. Estou num dos maiores desafios de toda a minha vida, pastoreando Jardim Olinda, contribuindo no pastoreio das igrejas quadrangulares do sul fluminense. Estou neste período me desdobrando para implantar projetos de missões no estado do Rio de Janeiro, que para mim vai ser uma vitrine para o reavivamento para a nação brasileira. Estamos agora também implantando visão missionária para toda a cidade e toda a grande São Paulo. Então Deus tem dado muito, mas em contrapartida, Deus, quando dá muito, ele exige muito mais de nós a nível de fidelidade. Nos últimos dias, notícias maravilhosas chegaram no Brasil e no mundo, e você fez parte disso através da caminhada de oração. Nós pedimos a Deus as vacinas, o entendimento, a sabedoria para os líderes na área da medicina, da saúde, e o Senhor tem respondido. E quando Deus abriu a porta, e quando Deus abriu a janela dos céus e começou a derramar as bênçãos, dando sabedoria, dando recurso, quebrando barreiras de inimizade, estabelecendo pontes diplomáticas para que os países se interagissem e em nome de um bem comum que é a vida, desavenças foram deixadas de lado, então o espírito de perdão começou a, consciente ou não, a envolver os corações das pessoas. Mas muita coisa ainda tem que ser feita. Muita coisa ainda tem que ser realizada. E eu gostaria de hoje pedir a Deus que você que está comigo entendesse alguns princípios que Deus colocou no meu coração nesses dias que eu estava meditando sobre o nosso tempo presente. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é que nós estamos vivendo num tempo de tempestade. Existe uma tempestade poderosa que está sendo manifesta em muitos lugares do mundo. A Bíblia deixa bem claro que durante a nossa caminhada aqui na terra, nós seremos envolvidos por muitas tempestades. As tempestades eram vistas no Velho Testamento, foi vista e experimentada pelo povo de Israel durante a sua instalação e moradia na terra de Canaã. A tempestade foi experimentada até mesmo por homens de Deus, e eu quero citar a pessoa do Jonas. Durante o ministério terreno de Jesus Cristo, momentos de tempestade chacoalharam a vida daqueles homens. Eu não ficarei isento de viver experiências de tempestades. As tempestades já chacoalharam a nossa comunidade. As tempestades já chacoalharam, já vieram contra nossas famílias. A tempestade vieram contra filhos, casamentos, área financeira. Então já é um ponto pacificado que nós estaremos durante a nossa caminhada aqui na terra, vamos viver períodos terríveis de tempestade. Primeira coisa que a tempestade causa na minha e na sua vida é medo, porque a tempestade, do ponto de vista humano, não dá para ser controlada. A tempestade, ela normalmente faz a sua anunciação através de trovões, mas nem sempre ela vem com muito barulho, começa com uma chuva bem simples, bem uma calmaria, e de repente desencadeia em algo que tira a nossa força e tira a nossa coragem. No sagrado livro dos evangelhos, através do Marcos, através do João e através de Mateus, é contado uma experiência que os apóstolos, os discípulos tiveram com o Senhor Jesus. Esta história, ela é extremamente conhecida. Esta história que eu estou fazendo menção diz que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha
terminado de realizar a primeira multiplicação de pães e de peixes. E quando aqueles homens comeram dos pães e dos peixes multiplicados, o coração deles encheram de alegria, e eles então, no seu íntimo, queriam de maneira instantânea proclamar Jesus como rei sobre Israel, e desta maneira provocar uma rebelião, uma inserção contra o Império Romano. E a Bíblia disse que isso não era propósito de Deus para a vida do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, imediatamente, ele literalmente colocou todos os seus discípulos para dentro do barco e mandou que o barco fosse para o outro lado. Primeira consideração que se transforma num princípio de vida é que quando nós não estamos interessados em fazer a vontade de Deus, ou quando nós temos projetos que não estão alinhados ao projeto de Deus, Deus vai nos empurrar para uma tempestade. Na Bíblia eu posso concluir que as tempestades elas têm dois propósitos. O primeiro propósito de uma tempestade é trazer correção para a minha e para a sua vida. A Bíblia diz que no Velho Testamento o profeta Jonas, ele causou uma tempestade e Deus permitiu que aquela tempestade viesse contra Jonas para que Jonas fosse um homem corrigido pelo Senhor. Muitas das tempestades que eu e você enfrentamos, muitas delas podem ser para nós corrigir a nossa rota, corrigir o nosso caminho, consertar o nosso posicionamento diante do Senhor, tomar decisões de liberar perdão, liberar misericórdia, manifestar a luz de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz que no caso do Jonas, ele tinha que ser corrigido para o propósito de Deus para a vida dele. E é por isso que Jonas ele sofreu uma tempestade corretiva. Mas aqui no texto que eu estou fazendo menção, não tem essa tônica, não tem este propósito. Na verdade, Deus estava colocando os discípulos para que eles fossem aperfeiçoados. A tempestade, muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, tem a característica, tem a tendência de nos aperfeiçoar. O Senhor Jesus, nos próximos dias, nos próximos meses, ele não estaria mais com aqueles homens. Ele não estaria com Pedro, não estaria com Tiago, não estaria com os discípulos que depois se converteram ou se transformaram em apóstolos. Então, Jesus, de maneira pedagógica, de maneira instrutiva, permitiu que eles entrassem na tempestade. Aquela tempestade, apesar que existem algumas escolas que promovem a tendência de guerra espiritual ou de ações de demônios, enfim, isso não é a pauta agora. A pauta que se converge, o entendimento que se alinha com todas as escolas teológicas, que é que tempestades, elas têm o propósito de nos aperfeiçoar. Tempestades são de Deus, porque todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. O céu e a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Então o Senhor é o Senhor das tempestades. Então quando Ele permite que eu e você seja alcançado por uma tempestade, se nós estamos dentro da vontade de Deus para a nossa vida, a Bíblia deixa bem claro que a tempestade tem o propósito de nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que eles estavam na vontade de Deus, porque o Senhor Jesus disse para eles, passem para o outro lado. E eles estavam então de maneira submissa, obediente, atravessando para o outro lado. E quando eles estavam indo para o outro lado, a tempestade chegou. Então se o Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele permitiu que a tempestade chegasse até eles. Então essa tempestade era uma tempestade de aperfeiçoamento. E o que eu aprendo com essa tempestade? Primeiro eu quero citar o livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, que ele disse que quando nós passarmos pelas águas, eu serei contigo. Ou seja, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Nas tempestades, nas águas mais violentas que vai chacoalhar a nossa vida, Ele estará conosco. É promessa do Senhor para mim, é promessa para você que está me ouvindo agora. A palavra de Deus disse que essa tempestade tem alguns pontos que nós devemos refletir e que vai
aprofundar nosso comprometimento com o Senhor. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que a tempestade traz Jesus para próximo de nós. Quando Jesus viu que eles não tinham mais condições de vencerem aquela tempestade do ponto de vista humano, então o Senhor foi até eles. A tempestade atrai Jesus para perto de nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus andou sobre aquela tempestade. Ao andar sobre aquela tempestade, o Senhor Jesus ensina para você, ensina para mim muitas coisas, mas uma das coisas que eu quero compartilhar é que Jesus andou sobre as águas para ensinar para mim, ensinar para você que as tempestades são caminhos que traz Ele mais próximo de nós. A palavra de Deus deixa bem claro ainda que a tempestade que veio sobre eles não somente trouxe Jesus para perto deles, mas também deu a eles a oportunidade de crescimento. Nós temos que entender que tempestade nos faz mais próximo de Deus. Aqueles homens não conheciam um Jesus capaz de andar sobre as águas. Aqueles homens não conheciam um Jesus que dava a cada um de nós a oportunidade de romper a vida, nas condições que nós estamos. Quando o Senhor Jesus chegou próximo daquele barco, a Bíblia diz que a tempestade trouxe uma distorção, uma ausência de discernimento para aqueles homens, porque tempestade gera medo, e o medo anula a fé. E quando nós não temos uma fé aguçada, uma fé que domina a nossa vida, então produz em mim, produz em você, então distorções da presença de Deus, que está agora disponível para ser alcançada por mim e por você. A Bíblia diz que quando eles olharam para aquele vulto, eles o discerniram como um fantasma. Eles apelaram para a crença, para um mito, para uma história que era contada pelos antigos, principalmente os judeus helenitas, que os fantasmas andavam sobre as pessoas, entre as pessoas. Isso não faz parte da tradição judaica, mas isso faz parte do helenismo que foi absorvido durante o período em que os judeus estavam esparramados no Império Romano e principalmente influenciado pela cultura grega. Eles acreditavam em fantasmas. Quantas coisas que você acredita que não faz parte das tradições da palavra, na palavra de Deus. Você acredita em fantasma, acredita em sorte, acredita em gato, eu tenho medo de gato preto, não passa debaixo da escada, você não varre o lixo para fora, você tem um monte de assombrações que estão hoje aglutinadas, ou estão aí andando junto com a sua chamada fé em Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro que a tempestade tem o poder de nos encher de medo. Quando nós nos enchemos de medo, a Bíblia deixa bem claro que a gente, então, o medo anula, ou ela embaça, ela dissipa a fé. E com a falta de fé, então, a gente não consegue ver Jesus próximo de nós. Então, quando eles ficaram cheios de medo e gritaram, a Bíblia diz aqui nos evangelhos que eu mencionei, de referência, pode depois ler no capítulo 14, no versículo de número 22 e os que seguem, que eles então acharam que era um fantasma. Então alguém teve a ousadia e disse: se é o Senhor, então mande ou permita que eu vá até você, então venha. Jesus deu a oportunidade deles crescerem. Deu a eles a oportunidade de serem aperfeiçoados. A tempestade tem o poder de aperfeiçoar você. Tem o poder de fazer você uma pessoa passar por um nível superior da realidade que você está vivendo. Com a tempestade você volta a ser humano. A tempestade faz de você uma pessoa que volta a chorar, volta a depender de outros, a pedir ajuda, a pedir misericórdia, a clamar pelo Senhor. A tempestade nos aperfeiçoa. Hoje eu quero finalizar esta palavra dizendo a você que todos nós estamos hoje sendo chacoalhados por uma grande tempestade, que o apóstolo Paulo, que o próprio Cristo disse que eram tempos difíceis.
Estamos vivendo esses tempos difíceis e muitos de nós estão com nossos corações cheios de medo. Medo de perder o casamento, medo de passar fome, medo de pegar a doença, medo de pegar Covid-19, mesmo de ter um parente, um amigo, uma pessoa querida e ser vitimada e ela ir e depois não voltar mais. Então existe um medo mundial. Mas num ambiente como esse, eu quero dizer a você que Jesus está andando nessa escuridão. Jesus está andando nessa tempestade. Jesus está com você agora. Jesus está comigo agora. Então que você tenha uma fé ativada. Que a sua fé seja uma fé audaciosa. Para primeiro você ver o Senhor Jesus. E quando você vê o Senhor Jesus, você tem a oportunidade de alcançar o perdão. Ele atravessou aquela madrugada ou aquele momento de tempestade. Com qual objetivo? Ele atravessou aquela tempestade com o propósito de abençoar as pessoas que estavam do outro lado. Talvez você não sabe, das pessoas que mais enfrentou tempestade na história da humanidade, essa pessoa é Jesus Cristo. A tempestade do juízo, da ira, do desprezo, do abandono, do silêncio dos céus com relação à sua vida. Tudo isso aconteceu. Toda essa tempestade veio para que você fosse aperfeiçoado. A maior tempestade, a tempestade das tempestades, Cristo, ele passou por causa de você, para dar perdão a você, para trazer graça a você, para dar a você a oportunidade de subir um nível maior, viver uma vida de excelência. E isso é possível, porque ele venceu a pior das tempestades que já veio sobre a humanidade, que foi a ira de Deus contra Jesus Cristo por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Então eu termino nesse momento com alguns fundamentos, não com superstições, mas fundamentos da fé. Primeiro, que perdoado está todo e qualquer pecado que você tem tentado ou insistido em praticar. Cristo, ele está disponibilizando o perdão para você. Ele quer que você seja perdoada. Ele quer que você seja perdoado, que você caminhe nesses dias difíceis leve, solta, e muito mais do que isso, uma pessoa com a certeza que ele virá ao seu encontro, vai estar com você e vai atravessar com você a sua tempestade. Então fique livre agora, fique livre de todo e qualquer tipo de condenação, fique livre de qualquer tipo de fracasso. E acima de tudo, vença essa tempestade, a tempestade da acusação, do pecado, da escravatura, através do grande amor de Deus que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Que você solte, libere perdão para as pessoas, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu irmão de igreja, perdoe a sua irmã de igreja, viva em paz com o seu vizinho, viva em paz com a sua vizinha, porque os vizinhos hoje são os anjos de Deus para ajudar você. Então, libere o perdão, fique leve, atravesse a tempestade com vitória. Quando nós enfrentamos tempestade e quando a gente vê esses filmes maravilhosos de tempestade, a primeira coisa que eles determinam é: jogue todas as cargas excedentes fora. Então, muita coisa é jogada fora. A única coisa que precisa permanecer dentro dos navios são as vidas. Assim também, jogue fora todo ódio, toda lembrança, toda amargura, toda escolha errada que traz perturbação para a sua vida, e que você atravesse essa tempestade sabendo que Jesus vai ao seu encontro, ele vai entrar no seu barco e ele vai fazer você chegar do outro lado, e quando isso acontecer, o nome dele será glorificado. Ele atravessou tudo aquilo, toda aquela tempestade naquele dia, para trazer bênção para as pessoas que estavam do outro lado. Quando você passar por a sua tempestade, você vai chegar do outro lado, capaz de abençoar outras pessoas que precisam das ações de Deus na sua vida. Esta é a minha palavra. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Vamos receber nesse momento uma ministração de Deus através do louvor que vai ser nos oferecido, e também depois disso vamos fazer as nossas orações.
Louvamos Deus, agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Nós entregamos a nossa vida, tudo que nós temos nessa noite para Ti. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que buscar. Na verdade, a Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que buscar. Na verdade, a Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Seu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Seu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muito bem, nós vamos agora nos unir em oração. E como eu disse, nós estamos já nos preparando para voltar para casa, fazer os cultos presenciais. E uma das práticas que nós temos nas nossas ministrações presenciais é a oração dos ou pelos aniversariantes. E nós estamos retomando essa prática. Hoje nós queremos orar pelos aniversariantes de janeiro e de fevereiro. Nós vamos orar hoje pela vida da Verônica, que pela graça de Deus completou mais um ano de vida no mês de janeiro. Verônica tem sido um despertar de comprometimento missionário na vida de muitos jovens e adolescentes, de pessoas que têm se dedicado ao Senhor, principalmente em lugares onde, humanamente falando, tem poucos interessados. E nós vamos orar também pela Stephanie, né? A Stephanie, ela completou mais um ano de vida no mês de fevereiro. E ontem, dia 27, a pastora Adriana Paz, ela também, pela graça de Deus, conseguiu, como dizem aí fora, conquistar ou colher mais um
uma primavera. E quando eu vejo a Stephanie, vejo a Verônica, eu descobri então que essas crianças, elas cresceram. Assim como ela, muitas outras meninas, meninos que corriam na igreja, hoje estão diante do Senhor. Isso é muito recompensador e diz para nós que a obra que nós começamos, ela realmente começou no Senhor. Vamos orar pela Stephanie, pela pastora Adriana Paz, também pela Verônica, e vamos orar por você nesse momento, pela sua família. Queremos também agradecer a Deus pelo seu cuidado na área financeira. Eu tenho ajudado muitos pastores que estão com as suas igrejas fechadas, eu tenho socorrido famílias, valores assim expressivos nós temos destinado juntamente, ou quando é ajuda pessoal, ou é institucional, através da Igreja Quadrangular. E eu tenho visto Deus, Ele cuidando da gente. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem aberto portas, tem colocado pessoas em lugares para honrar o teu santo nome. Com o nosso recurso financeiro, a gente também glorifica a Deus. Uma das lições que eu aprendi em Israel é essa, que os judeus eles são prósperos porque eles convertem o trabalho como um objeto ou como uma prática de adoração. Porque Deus está ali. Então é por isso que eles são muito justos, eles não sonegam impostos, eles não confiscam, ou eles não deixam de te devolver o seu troco, ainda que seja uma moeda de 1 centavo dentro do dinheiro brasileiro. A justiça, porque Deus está com eles. Eles são hoje uma referência em muitas áreas do mundo. Até na pandemia, como disse grandes especialistas, alguns cientistas, na verdade Israel hoje é o grande laboratório de esperança para a cura, para milhões, bilhões de pessoas no mundo. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, neste momento nós queremos agradecer pela vida. Obrigado pela saúde, pela sua proteção, por o Senhor ter nos guardado desses dias tão difíceis, quando essa tempestade, ó Deus, tem chacoalhado o barco da humanidade. O Senhor está presente conosco, nos guardando, nos dando esperança e, acima de tudo, nos dando a paz, a convicção que vamos chegar do outro lado. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela vida da pastora Adriana Paz, pela vida da Verônica e também pela vida da Stephanie. Agradecemos, ó Deus, pelo mais um ano de vida concedido a essas mulheres e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue acrescentando muitos e muitos e muitos outros anos, e a cada ano, Senhor, que for acrescido, haja a sua graça, a sua bondade, o seu amor e o seu cuidado. Em nome de Jesus, ó Pai, prospere e dê a elas a oportunidade de realizar os seus propósitos, os seus sonhos, que vão fazer com que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, agora eu oro por lares, por famílias, por pessoas que estão, ó Deus, passando por muitos problemas nas suas diversas áreas. Tempestades na saúde, tempestade na vida financeira, tempestade, ó Deus, nos relacionamentos. Estão, ó Deus, neste momento, levando essas pessoas ao medo e, nessa forma, ao desespero. Assim como o Senhor entrou naquele barco e trouxe paz e repreendeu, Senhor, todo o vento contrário, nós te pedimos que entre no barco desta família, entre na vida desta pessoa, ajude esta pessoa agora, ó Pai, de maneira misericordiosa, para que ela possa no Senhor vencer e nesta vitória o seu nome ser glorificado. Eu oro neste momento pelas pessoas que são viciadas nas drogas, no entorpecente. Eu apresento pessoas que estão recorrendo ao alcoolismo para atravessar esse dia difícil. Ainda oro, Senhor, por pessoas que estão, a Deus, fazendo uso de drogas, ó Deus, pesadas, tentando aliviar a dor e a angústia. Em nome de Jesus, eu oro por familiares
cristãos, que têm parentes, que têm familiares, ó Deus, envolvidos nessa dimensão de escravatura. Em nome de Jesus, traga libertação agora. Faça com que essas pessoas consigam a paz e consigam força no Senhor para romper com essa cadeia de Satanás que está sobre a sua vida. Oro neste momento pelos doentes, enfermos, principalmente hoje, de maneira especial, eu quero trazer em oração as pessoas, ó Deus, que estão hospitalizadas. Eu oro agora pelos que estão hospitalizados, estão num leito, ou estão nos corredores, ou estão tentando ser uma oportunidade para serem hospitalizados, para vencer as mais diversas enfermidades que estão assolando a humanidade hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, seja o Senhor que cura. Traga cura neste momento, traga a esperança, que os corpos mortais agora sejam influenciados pelo poder vivificador do Espírito Santo e estas pessoas consigam no Senhor a restauração em nome de Jesus. Seja abençoado, Senhor, os médicos, seja abençoado as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, todas as pessoas voluntárias, ó Deus, simplesmente a pessoa que faz o apontamento dos nomes, até mesmo as pessoas que colocam suas vidas, ó Deus, em exposição para contribuir no resgate até mesmo de pessoas estranhas. Estes sacerdotes agora, Deus, sejam abençoados no nome de Jesus. Continue, Senhor, cuidando de nós. Assim, ó Deus, como existe uma mensagem de morte, falando que o mundo passará fome, nós pedimos o seu cuidado, a sua proteção e que o Senhor seja o nosso Deus em todos os instantes. Abençoe a Igreja do Evangelho Quadrangular no Jardim Olinda, abençoe os membros, os seus familiares, no glorioso nome de Jesus, estenda a sua bênção sobre a Sul Fluminense para que ela prospere, ela venha, Senhor, quebrar os paradigmas da miséria e da pobreza no nome de Jesus. Eu te peço desta forma, mas na verdade o Senhor pode fazer muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. E é por isso que eu te digo obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Hoje à meia-noite nós vamos começar um terceiro mês do ano 2021. E eu já quero profetizar um mês de prosperidade, de colheita, de sucesso, de restauração e de avivamento para todos nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora receber a bênção apostólica e que você permaneça firme no Senhor, livre e leve até o grande dia.